paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para o nosso momento de meditação na palavra do Senhor, que essa palavra venha fortalecer as nossas vidas, para que venhamos viver essa realidade do fluir, da plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos estar meditando hoje no livro de Gálatas, o capítulo 5, os versos 16 e 17, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uma orientação de Paulo a todos os cristãos que desejam viver a plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos saber, nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual travada dentro de cada um de nós. E essa batalha, ela se estabelece pela luta da carne, dessa natureza, da inclinação humana com o Espírito. E Paulo orienta que nós devemos andar, não segundo a inclinação da nossa carne, mas nós devemos nos render a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós podemos, então, perceber que existe uma vida de entrega, há uma obra de rendição. Nós precisamos ter uma vida de submissão, de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor, para que possamos, através do estudo da palavra, através dos nossos momentos de oração, nós possamos, então, através do Espírito Santo, identificar que existe uma obra sendo realizada nas nossas vidas. E nós não devemos endurecer o nosso entendimento quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, porque ele nos ensina todas as coisas e essa obra de transformação vai acontecendo nas nossas vidas. O Espírito Santo deseja tirar, ter permissão para arrancar de nós tudo aquilo que milita da nossa carne, e fazer uma obra de transformação para que nós venhamos ser governados pela mente e o coração de Cristo. E em Gálatas vai relatar ali quais são as obras da carne e depois também vai declarar qual é a obra do fruto do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Então, nós podemos perceber no nosso dia a dia como essa transformação ela acontece, como essa transformação vai acontecendo. Então, sentimentos de impureza vão sendo substituídos por um processo de santificação a Deus. Práticas que não agradam ao Pai, elas precisam ser eliminadas, elas precisam ser deixadas para trás. E sentimentos, como o sentimento de egoísmo, também vão ser substituídos pela bondade, pelo interesse com os outros, com interesse e amor ao próximo. Sentimentos como ira precisam também serem aperfeiçoados pelo sentimento de paz, que só através do Espírito Santo essa obra ela pode e tem total liberdade para que ela venha acontecer nas nossas vidas. E nós precisamos entender que não é apenas esforço, mérito humano. Existe sim uma identificação no processo de transformação. Nós conseguimos identificar que um padrão que se manifestava agora já está acontecendo de uma forma diferente, de uma forma aperfeiçoada, de uma forma amadurecida. E nós conseguimos, através do Espírito, ter uma vida de paz, uma vida de amor, de mansidão, onde as velhas práticas do passado, sentimentos de inveja, de discórdia, vão sendo substituídos através dessa ação do Espírito Santo em nós, começa a fluir então a paz do Senhor, a alegria que vem dele, sentimentos de benignidade, de mansidão, de alegria, e que obra redentora e regeneradora que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas. E nós chamamos todas essas obras, que é uma obra singular, é o fruto do Espírito Santo na vida de todos nós, que entendemos que precisamos ter uma vida cheia, completa, resgatada pelo Espírito Santo. Então, nós temos um caráter transformado. E o fruto do Espírito ele vai se manifestar naturalmente
na vida de todos os cristãos que se entregaram e estão sendo regenerados pelo Espírito Santo. E essa obra é uma obra de perseverança. Nós precisamos ter uma vida de estudo da palavra do Senhor para que possamos identificar quais as áreas o Senhor ainda precisa ministrar cada vez mais nesse processo de santificação. E na nossa vida de oração, nossa vida de louvor, de exaltação ao nosso Deus, nós vamos tendo o nosso caráter transformado e regenerado. E essa obra de transformação, que nós chamamos do fruto do Espírito Santo amadurecido, brotando nas nossas vidas, nós somos também direcionados a algo muito também excelente, que é fluir através dos dons espirituais. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo nos orienta a respeito dos dons espirituais. E ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes contra aos dons espirituais. Então, quando nós temos uma vida onde nós passamos por experiências, nós temos um laboratório espiritual. Nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor e através do fruto que é produzido na nossa vida, acontece também a manifestação dos dons espirituais. E em 1 Coríntios 12, no versículo 4, vai dizer: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E no verso 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, a obra do Espírito Santo em nós é o fruto do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo através de nós são os dons espirituais. Humildemente, esses dons vão fluindo através de nós, através de tudo que o Espírito Santo coordenou nas nossas vidas. Nós começamos, então, a fluir. E existem vários dons espirituais, por isso nós não devemos ser ignorantes, irmãos. Precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, porque em momento oportuno Deus usa a minha vida. Em momento oportuno Deus usa a sua vida em resgate em favor da igreja, fortalecimento, aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus vai usar os seus filhos para que haja palavras ali de sabedoria, de conhecimento, exercício da fé. Quantas vezes nós podemos nos unir em oração e nós podemos ver os milagres acontecendo, a cura chegando, às vezes um discernimento, um direcionamento que é dado através do Espírito Santo. E essa obra é realizada através dos dons espirituais fluindo na liberdade nas nossas vidas, porque nós temos uma vida totalmente plena, rendida ao Espírito Santo, e os dons vão se manifestar. Então, irmãos, que nós venhamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para sermos aperfeiçoados pelo Senhor e que o Senhor também venha ter liberdade para usar as nossas vidas em resgate de outros, em aperfeiçoamento de outros, para que milagres, sinais, prodígios possam alcançar a nossa vida, na nossa caminhada cristã, nesse processo espiritual que todos nós estamos avançando. Que essa venha a ser uma realidade, que venhamos tomar posse dessa realidade, em nome de Jesus. Amém?